Muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui no saudemental.club. Eu sou José Eduardo, um dos idealizadores desta fantástica ideia que é promover os conhecimentos a respeito da saúde mental para quem mais necessita. Vamos iniciar nosso primeiro vídeo com a temática do Setembro Amarelo. Todos os anos nós ouvimos frases soltas pelas redes sociais que vêm à tona falando sobre o Setembro Amarelo. Você talvez já tenha falado alguma dessas frases ou com certeza já ouviu coisas como: deveríamos falar de saúde mental o ano todo. Do que adianta falar de prevenção ao suicídio somente em setembro? E tantas outras frases que eu tenho certeza que você já ouviu ou já falou. E literalmente todos os anos nós ouvimos as mesmas coisas. Porém, nada é realmente feito no decorrer do ano, dos meses antecedentes ao Setembro Amarelo. A gente só ouve as pessoas falando que tem que falar em outros momentos. Mas o que é efetivamente feito? Sabemos que a depressão e o suicídio aumentaram devido ao contexto da pandemia de Covid-19 e o quão é importante que nós promovemos a informação segura a respeito deste assunto. Como falar de prevenção ao suicídio, de cuidados com depressão, sendo que nós não temos nenhum conhecimento básico a respeito do que é saúde mental? Eu quero levantar essa questão do conhecimento básico em relação à saúde mental. Quero que você se questione: quantos de nós cuidamos da nossa saúde mental no dia a dia? Quantas pessoas você conhece que cuidam da saúde mental no dia a dia? Ou melhor, quantas pessoas você conhece, ou até mesmo você, que sabem o que de fato é saúde mental? Se você pensar com rigor, a maioria de nós não tem os conhecimentos básicos, nem para a gente cuidar da nossa saúde do ponto de vista mais fisiológico. Cuidar do coração, cuidar do pulmão, cuidar do estômago. Quanto mais cuidar do nosso cérebro e das nossas emoções, que diariamente são afetadas por diversos contextos. Quando nós não temos um contexto favorável para essa aprendizagem a respeito das emoções, a respeito das doenças psiquiátricas, psicopatologias, em relação a como eventos podem mudar radicalmente a percepção de uma pessoa em relação à vida, e principalmente o papel do ambiente que essa pessoa está inserida, que vocês têm que terem conhecimento disso, que pode sim favorecer ou não com que essa pessoa desenvolva alguns tipos de problemas, que ela vai passar talvez pelo resto da vida dela. Então nós podemos, e muito provavelmente nós vamos cair em simplificações do que é depressão e do que é uma tentativa de suicídio. Por isso que quando nós não temos o conhecimento básico, nós vamos cair em simplificações. E simplificações nunca é legal, principalmente quando nós estamos falando no contexto da saúde. O caráter supersticioso que existe na sociedade brasileira. O brasileiro, ele é supersticioso. E isso favorece a desinformação e a propagação de ideias que são completamente desconexas com a realidade a respeito do que é de fato saúde mental e o que é de fato cuidados com a nossa saúde mental. Quem nunca viu algum meme em alguma rede social falando: quando a pessoa quebra a perna, ela vai no médico, quando faz isso, faz aquilo, mas quando está em problemas emocionais, vai fazer várias coisas, nada envolve psiquiatra e psicólogo. E quando nós falamos de Setembro Amarelo, sempre são levantados alguns mitos que estão bastante atrelados a essas questões supersticiosas, como por exemplo: isso é culpa sua por ter feito tanta maldade, ou quem mandou mexer com o que não deveria. Todas essas expressões, existem tantas outras, tudo isso é fruto da falta de educação a respeito do que é saúde mental, como ela funciona, como ela está inserida no nosso dia a dia. É um tanto quanto estranho falarmos de prevenção
quando não se tem o básico para entender a prevenção. Quantas pessoas em sua volta, ou até mesmo você, sabe, por exemplo, distinguir o que é um surto esquizofrênico de, por exemplo, uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade? Você sabe distinguir isso? As pessoas em sua volta sabem distinguir uma pessoa que está tendo um surto esquizofrênico e uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizado. Ambas estão surtando. Sabe identificar a diferença? E qual é a melhor forma de intervir? Ou, por exemplo, a diferença de uma pessoa que está em um surto psicótico devido ao uso de alguma substância que faz alteração neuroquímica. Eu acredito que você não saiba como fazer essa distinção e qual é a melhor forma de intervir. Uma pessoa que está delirando porque a diabetes dela pode ter descompensado. Uma pessoa que tem a diabetes completamente descompensada, seja por um nervosismo ou algum outro fator, ela pode delirar. A maioria de nós somos completamente despreparados para oferecer o que eu chamaria de primeiros socorros emocionais. O que torna tudo muito curioso quando nós pensamos que existem treinamentos de primeiros socorros para quando, por exemplo, uma pessoa engasga ou quando uma pessoa sofre um infarto. A gente aprende a fazer massagem cardíaca, a gente aprende como fazer essa pessoa desengasgar. A maioria das pessoas também não sabem os primeiros socorros nesse sentido. Quanto mais nos primeiros socorros emocionais. Nós somos ensinados a proceder quando nos envolvemos em um acidente de trânsito. Todo mundo que tirou carta fez as aulas e sabe quais são os procedimentos no acidente de trânsito. São conhecimentos básicos e aquele básico que, quando é muito bem feito, pode salvar vidas. Se você entende o básico de como lidar dentro de um acidente de trânsito, muito provavelmente você vai conseguir salvar uma vida. Mas quando nós estamos falando de saúde mental, que é algo tão intrínseco ao nosso dia a dia quanto por exemplo, um acidente de carro, nós não temos nada a respeito disso. Pelo contrário, nós temos um discurso de que somente profissionais devidamente formados podem cuidar da saúde mental das pessoas. E eu não discordo disso quando é colocado no devido contexto. O contexto que eu estou apresentando aqui é o mesmo contexto de um acidente de carro. Pessoas podem surtar, e elas vão surtar e elas estão surtando nas ruas, elas estão passando dificuldades no dia a dia. E nós não temos conhecimento, nós, pessoas leigas, falando de forma geral aqui, nós não sabemos como lidar isso. Todos nós, como cidadãos, nós deveríamos ter o conhecimento básico para auxiliar uma pessoa no momento de necessidade. Seja aprender a escutar alguém no momento de dificuldade, calmar uma pessoa. Então, nesse Setembro Amarelo, a equipe do Saúde Mental.club quer muito promover o conhecimento básico a respeito da saúde mental, do que propriamente ficarmos falando a respeito de suicídio e da sua prevenção. Nós queremos promover um conhecimento na qual você vai conseguir compreender e aplicar no seu dia a dia com você e com as pessoas em sua volta. Vão ser conteúdos com o devido respaldo necessário para que você possa aprender a respeito do comportamento humano, identificando quando uma pessoa não está bem emocionalmente, quando ela talvez esteja entrando em algum tipo de surto, e identificando, você ter a capacidade de acalmar essa pessoa, acolher essa pessoa e orientar ela ao devido profissional. Seja um profissional particular, seja ensinar essa pessoa a entender como funcionam os cuidados com a saúde mental e talvez, caso seja possível, dentro do contexto em que você está, o município, você manda essa pessoa para um CAPS. Nós temos a nossa rede de atenção psicossocial, que faz parte das políticas públicas que nós temos no Brasil. Então, todos nós podemos verdadeiramente salvar vidas. E é nessa proposta que uma plataforma educacional para a vida, de cuidados com a saúde mental, algo que é tão necessário para todos nós brasileiros. Mas, como eu já disse, devido à falta de informação e à negligência das
autoridades que deveriam estar promovendo esse tipo de conhecimento que é essencial para a nossa qualidade de vida, nós não temos nada disso. E muitos acabam perecendo simplesmente por não ter um conhecimento tão básico. Quantas pessoas estão sofrendo porque os familiares não têm um conhecimento básico sobre saúde mental? Nós vamos seguir até quando for possível para informar, para formar, capacitar as pessoas, para que elas procurem o devido tratamento, identificando o que existe de desordenado na vida delas e das pessoas que estão próximas a elas. Você com certeza tem algum familiar que talvez tenha um problema que ninguém entende. E várias superstições são jogadas em cima dessa pessoa. Aqui no saudemental.club, nós queremos realizar essa mudança que é tão necessária para que as pessoas tenham qualidade de vida. Então, conte conosco e vamos juntos transformar os cuidados com a saúde mental do nosso país. Inovação é a nossa criatividade no cuidar. Até a próxima e acompanhe todas as novidades que o saudemental.club vai trazer.